amor, te amo muito. Deus fez uma aliança entre mim e essa mulher. Amém? E Deus tem nos honrado. Eu passei muitos momentos difíceis da minha vida sem ter amigos, verdadeiros amigos que abraçam a causa. E eu orei a Deus e pedi a Deus para levantar pessoas sinceras e verdadeiras e que amam o reino de Deus. E Deus levantou essa bênção para ser minha amiga, né? Então é uma bênção na minha vida. Amém? Marcos 7, versos 24 e seguir. Aleluia, Jesus. Aleluia. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sino-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa a migalha dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Você pode sentar e desocupar as suas mãos, dando as melhores salvas de palmas ao nosso Senhor. Bom, eu estou aqui na incumbência de estar falando um pouco do meu testemunho, mas baseado numa palavra. E essa palavra ela é muito forte, porque envolve uma emoção de uma mãe, um sentimento de uma mãe, um desejo enorme de uma mãe, que estava deparando com uma situação muito difícil, uma situação complicada, porque a situação era espiritual. E nós sabemos que o âmbito do mundo espiritual, ele é vasto e intenso. E nós sabemos que nem todos conseguem com destreza dominar essa situação. Sabemos que nós necessitamos e precisamos da direção de um Deus para nos guiar, para direcionar, nos dar discernimento, né? Capacitação para envolver nesse mundo. Mas essa mulher é uma mulher leiga em esse tipo de situação. E ela era uma mulher grega, sino-fenícia, e também da descendência de Jezabel. E essa mulher ela não tinha nenhum envolvimento, ela não sabia com o que ela estava lidando. Isso fugia do controle daquela mulher, porque ela estava com a sua filha possessa, endemoniada. Se ela estivesse com a sua enferma, ela levaria ao médico. Mas isso não era uma situação que ela tratava através de uma medicina. Então ela pegou essa situação, ouvindo falar de um Senhor que estava sobre a terra, fazendo milagres e maravilhas, um Senhor que expulsava demônios, que curava enfermos e que trazia a salvação não somente aos judeus, mas todo aquele que crê em Deus. Sendo movida por isso, essa mulher ela vai à procura de Jesus e vai apresentar sua causa para Jesus. E eu quero só fazer uma pergunta para a igreja, mas não responda para mim. A causa, por mais complicada que seja, para quem você tem apresentado a sua causa? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Para quem você está apresentando a sua situação, a sua vida, a causa que você tem, os problemas e as suas dificuldades? Essa mulher ela foi a pessoa mais correta e a pessoa mais capacitada e preparada. Ela estava diante do Deus vivo. Só que estando diante de um Deus vivo, ele, naquele momento, vai ver até onde a fé daquela mulher vai. Porque entrar na presença de Deus e bater aqui no peito e falar que você tem fé é uma coisa, mas ir até mais do limite, aonde você jamais espera, é aí que verdadeiramente
a nossa fé é desafiada. Rei da glória. Porque até onde você pode, até onde você alcança, isso não é fé. Fé é onde você não pode, aonde você não alcança, onde você não tem o controle e o domínio. E você confiar totalmente em Deus. Acreditar totalmente no Senhor. E foi isso que essa mulher fez. Acreditou em Jesus. Aleluia. E ela vai em busca de um milagre. E ela apresenta a sua causa. Ela grita. Ela pede socorro. E o Senhor Jesus fala, não. Primeiro eu vou cuidar dos filhos de Israel. Primeiro eu vou socorrer aqueles para quem eu fui enviado. Ela, não, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu creio que o seu reino está estendido, uma extensão muito grandiosa. Aleluia. Eu creio que o teu reino também é para os pequeninos e os desprezados. É isso que aquela mulher estava dizendo. Senhor Jesus, eu creio no teu reino. Eu acredito em teu reino. E eu necessito do teu reino. Rei da glória. Jesus ficou impactado pela fé daquela mulher. Que fé tamanha, a ponto de aceitar a ser a menor da casa. O incrível é que nós queremos o milagre, nós queremos a cura, mas nós não aceitamos ser o menor da casa. Rei da glória. Aleluia, Nós Jesus. não Glória a queremos ser o Deus. pequenino, nós queremos ser o grande. E o único que é grande é o nosso Deus. Aleluia. Rei da glória. E naquele instante, o Senhor Jesus, vendo toda a fé daquela mulher, Ele dá uma ordem: olha, volta para sua casa. Você vai ver a sua filha já está liberta. Aleluia. Oh, maravilha, Jesus. E aqui Glória a eu entro no Deus. meu testemunho. Bom, eu sou uma pessoa que, desde os 7 anos, eu fui muito atormentada no mundo espiritual. Aos 7 anos eu comecei minha visão espiritual ser aberta. Eu via coisas que ninguém conseguia ver e tinha o jargão de louca. Fui considerada por todos como louca, porque era uma criança diferente de todo mundo. Meu Deus. Diferente de tudo. Criança que dormia com vultos, porque era o que as pessoas falavam, vulto, não, isso é vulto. Mas eu dormia com demônios me minando, cantando cantigas de ninar. Eu fui uma criança revoltada porque fui fruto de um adultério, fui fruto de uma relação sexual entre uma empregada e um patrão. Não conheço meu pai, conheço a minha mãe, uma vida totalmente conturbada, a vida da minha mãe, onde ela era meretriz, fazia programas, e ela me gerou. E como eu era um peso para ela, ela me doou. E eu carreguei durante muitos anos uma mágoa muito grande da minha mãe, por ela ter feito isso comigo, me rejeitado e me doado. Rei da glória. A minha mãe adotiva me agarrou com todas as forças, me adotou e me abraçou com todo o seu amor. Mas o cuidado dessa mãe adotiva começou a ir ao extremo, começou a passar todos os limites de mãe, porque ela não podia ter filhos, e aí, por ela não poder ter filhos, ela passou a cuidar de mim, um zelo extremo. Era como se eu fosse um objeto de adoração. E eu não podia nada. Eu não podia fazer nada. Tudo que eu ia fazer, eu sempre ouvia um não. Deixa eu te dar uma dica. Sempre que você for falar com o teu filho não, explica o porquê deste não. Sempre, quando você fala um não, vai gerar uma grande curiosidade no seu filho. Por que não? E isso foi gerando muitas curiosidades em mim.
Eu lembro que por volta de 7 a 8 anos, eu fui abusada pelo melhor amigo da família. Deixo outro alerta para a igreja: cuidado em quem você confia os seus filhos. Um advogado renomado da cidade, amigo da família, advogado da família, e ele abusou da minha inocência. Pouco tempo depois, aos 10 anos, eu fui abusada por uma mulher que também era amiga íntima da família. Então imagine como que foi a infância de uma pessoa que viveu todos esses tipos de sentimentos. E com esses sentimentos misturados dentro da mente e no coração, foi abrindo legalidades para o adversário. E o adversário começou a tomar conta da situação. Eu ouvia vozes, eu ouvia ordens. Eu não brincava somente com crianças, eu brincava com as crianças, mas eu me isolava em lugares obscuros e gostava de conversar com o meu amigo íntimo, até naquele momento. Amigo imaginário. E ele me dava ordens do que eu devia fazer e não. E aos 7 anos, uma certa vez, em minha vida começou a desencadear uma enfermidade. Médico nenhum descobria esse tipo de enfermidade. Ia nos médicos, fazia baterias de exames, e exames e mais exames. A enfermidade era estranha. Era um queimor muito forte na barriga, como se fosse no intestino. E essa queimação era a partir da meia-noite. Todos os dias à meia-noite, eu acordava entre gritos e a minha mãe e meu pai ficavam desesperados. Se eles tivessem a sabedoria que essa mulher teve, mesmo não conhecendo Jesus, mas ouvindo falar de Jesus, levou a sua filha até Cristo, talvez as coisas seriam diferentes. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Minha mãe e meu pai desesperados, porque não sabia mais o que fazer, tendo gastado tudo com os médicos, me levaram a um centro espírita, na Rua Bahia, em Montes Claros, bairro Renascença, comandado por Ramiro. E lembro que ele disse assim: olha, essa menina tem mediunidade. E ela tem um dom especial. Ela vai ter que desenvolver. E ela tem um santo de frente, e é o que eles conversaram. E ela precisa desenvolver, mas ela é muito nova. E a lei batia naquela época para não deixar crianças no centro espírita. Aí a ordem foi: ela é muito nova, vamos fazer os trabalhos. E com 14 anos, vamos colocar ela na gira para desenvolver. Bom, a enfermidade paliou. Física paliou. Mas a minha vida foi só sendo mais e mais destruída. Situações mais e mais difíceis. Eu já não era mais uma criança saudável, uma criança normal, uma criança amorosa. Foi criando dentro do meu coração um ódio insuportável pelas pessoas. O ódio de ser tocada, de ser abraçada. Eu era a criança mais violenta da rua. Mas sempre eu tinha aquela multidão de crianças e amigos, primos, amigos que brincavam comigo, mas eu era agressiva. Mas eu não entendia por que tantas pessoas estavam ao meu redor. Crianças iam brincar comigo mesmo eu sendo agressiva. E aí foi desenvolvendo esse ódio terrível em mim. Aos 14 anos, tudo voltou novamente. E voltou pior. E aos 14 anos, minha mãe leva-me novamente ao centro espírita. Agora já não era mais o de Ramiro, porque ele já tinha ido para Patis. Mas agora era Alfredo.
na rua Joaninha Prates, atrás da Igreja Católica do bairro Alicimaia, sendo comandada por Alfredo. E ali eles começaram a fazer todos os trabalhos e eu comecei a desenvolver dentro desse Centro Espírita de Umbanda Santa Joana d'Arc. Esse era o nome. E eu comecei a desenvolver apenas com 14 anos. Envolvi com uma pessoa que conheci lá dentro. Tive 4 filhos. Um relacionamento totalmente conturbado, horrível, uma situação muito difícil, aonde eu apanhava, aonde eu era todos os dias apanhava, era abusada também. Porque abuso sexual não é só quando você é pega por alguém desconhecido e você é violentada. Mesmo se você não quiser uma relação sexual e te obrigar, isso é um abuso. Eu era abusada, era agredida, o meu companheiro usava entorpecentes, vendia tudo que nós tínhamos para mexer com drogas. Só que os meus olhos estavam tampados para essa situação, porque aí eu comecei a alavancar dentro desse centro espírita e comecei a de médium passar para mãe pequena, porque isso é a hierarquia deles: médium, mãe pequena, depois mãe de santo. E aí eu comecei a tomar conta do centro espírita, a liderar as pessoas que ali estavam. E eu estava me achando, estava se sentindo. Comecei aqui por baixo, estou por cima. Mal sabia o que estava me aguardando. E aí eu comecei a liderar tudo aquilo ali, fazer trabalhos, sem nunca ninguém chegar e falar: olha, preciso fazer isso e isso. Ninguém me ensinar. Eu aprendia vendo. Eu lembro que um dia esse Alfredo falou assim comigo: você é muito perigosa. Eu falei: mas por quê? Porque você aprende vendo, não precisa nem falar. Isso é um perigo. Mas eu entendia que havia um medo dentro dele. E aí eu comecei a liderando aquilo ali, e ele foi ficando de lado. E os clientes que ele tinha agora estavam começando a me procurar para fazer alguns trabalhos. E naquela situação, eu tive diversas experiências desagradáveis. Uma experiência que eu vou contar. A experiência que eu tive, que para mim naquele dia foi um choque de realidade. A Igreja Católica era na frente do Centro Espírita. O Centro Espírita no fundo dessa igreja. Seminaristas que faziam parte da Igreja Católica, aos sábados, iam para esse Centro Espírita e ficavam possessos. Ficavam endemoniados. Toda sorte de demônios, toda espécie de demônios que você pensar. E aquilo para mim foi um choque muito grande, porque o que eu acreditava ser santo estava sendo profanado ali. Estava sendo um choque de realidade para mim. E Deus começou abrindo os meus olhos ali dentro. Era o trabalhar de Deus comigo. Entenda que Deus estava fazendo tudo aquilo para me mostrar a realidade daquela situação. Para tentar abrir os meus olhos e mostrar: filha, você está num lugar muito errado. Mas eu continuava achando aquilo tudo lindo, tudo bonito. E um certo dia, eu estava trabalhando com uma moça, fazendo um trabalho com uma moça, mas aquela moça era diferente. Aquela moça não era como os outros clientes. E ela estava ali tentando trazer de volta um namorado, alguém, um relacionamento que tinha sido destruído. Mas quando eu fui ver, não era bem isso. Ela estava tentando arrancar o marido de alguém. Mas normal, porque aquilo ali era normal para mim. E aí,
olhando para ela e vendo que havia algo diferente nela. Um dia eu disse: você é diferente de todos. E ela falou: por quê? Eu falei: não sei, eu ainda não sei. E eu cheguei para esse Pai Santo e falei assim: cuidado. Eu falei o nome dela: cuidado com fulana, ela é muito diferente. Ela tem algo estranho, ela tem algo que me intriga. E ele falava: é coisa da sua cabeça. Aí um dia, eu conversando com ela, eu falei: sai desse lugar. Esse lugar não é para você. A tal da mãe de santo dizendo para a sua cliente: sai deste lugar. Esse lugar não é lugar para você. Ela abaixou a cabeça e disse: por quê? Eu falei: eu não sei, mas eu tenho certeza que esse lugar não é para você. Passa-se o tempo, essa moça sumiu, desapareceu. E eu achei aquilo estranho, porque era uma cliente fiel. Falei: estraguei, alguma coisa eu fiz de errado. Mas até então eu não sabia. Aí um dia eu pego o telefone, muitas insistências ligando para ela. Um dia ela me atende. Eu falei: oi, aqui é a Aline, tá lembrada? Ela: sim. Um tom já grosseiro, ríspido. Eu achei estranho. Aí eu disse: você sumiu, você não vai vir aqui mais? Ela falou assim: não, porque agora eu voltei para os caminhos do meu Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus! Deixa eu te falar, Aleluia! eu te repreendo em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E naquele instante, quando ela falou: te repreendo em nome de Jesus, eu senti um impacto. Que isso? Eu não sabia de nada. Achei estranho, desliguei o telefone e aquilo ficou na minha mente, matutando na minha mente. Só que aí as coisas começou, como diz o povo, a dar ruim. Mas não era, era o trabalhar de Deus. Aleluia. Uma certa feita, dentro daquele centro espírita, eu prestei atenção na cantiga, no canto que estava sendo cantado ali naquele lugar, que para mim outrora era muito normal, era algo simples. Mas depois, eu não vou cantar porque é muito pesado, é muito terrível, eu não quero fazer isso. Aqui é um lugar santo. E aqui a glória tem que ser do Senhor. Aleluia. Mas ali os meus olhos se abriram. Eu falei: que isso? Que palavra pesada é essa? Porque para mim eu estava servindo a Deus. Para mim eu estava num lugar onde estava fazendo bem. Todas as vezes que a gente abria os trabalhos, liam-se a Bíblia. Mas a Bíblia segundo Allan Kardec. Rezava-se Pai Nosso, Ave Maria, que nem Deus faz, Salve Rainha, para depois fazer os trabalhos. Então, eu achava que estava tudo legal. Só que os meus olhos começaram sendo abertos. Aleluia. E os meus olhos sendo abertos, eu comecei a comprar uma guerra muito grande com a minha família. A minha mãe, por medo e pelas ameaças que recebíamos, ela falava: não sai, porque se você sair, você vai morrer. E eu falava com ela: mãe, eu não suporto mais, eu quero sair deste lugar. Não sai. E realmente, quando eu tentava em meu coração, vinha doença, vinha um monte de coisas. Vinha um monte de retaliações e guerras no mundo espiritual, para me amedrontar e me parar. E eu falava: mãe, eu preciso. Não, você não sai. Não sai. Tentei 2 vezes sair, deu errado, porque eu procurei ajuda no lugar errado. Procurei ajuda em lugares que não tinha nenhum suporte para me ajudar. Essa mulher não, ela procurou ajuda no lugar certo, em quem tinha suporte para ajudá-la e arrancar ela do mundo tenebroso, das trevas, arrancar ela e a filha. Glória a Deus. E aí eu tentei diversas vezes frustrada. Eu lembro que uma vez entrei dentro de um quarto chamado Tronqueira, onde tinha um assentamento de Exus. Tinha acabado de fazer um sacrifício de animais em busca de poder. Em busca de poder. E ali eu fiz aquele sacrifício, fui embora. E o costume é,
depois de 7 dias, voltar àquele lugar, retirar todos os restos mortais, ir para uma mata virgem e fazer um despacho. E isso eu fiz. Voltei lá com 7 dias para tirar aqueles restos mortais dos animais que tinham sido sacrificados. Mas no momento em que eu coloquei as mãos sobre os restos mortais, que aquilo era a coisa mais comum para mim, aquilo já passou a ser estranho. E eu ouvi uma voz que não era a voz que eu ouvia antes. Era uma voz totalmente doce, agradável, forte. E uma voz cheia, carregada de grande autoridade. E aquela voz me dizia: você está podre como essa carne. Meu Deus. Você fede como essa carne. Mas eu te amo. Rei da glória. Aleluia. Aquilo foi um choque para mim. Eu falei: que é isso? Que voz é essa? Aí eu falei: não, eu devo estar louca, eu devo estar louca. E aí as forças acabaram e eu comecei a chorar. E não podia. A ordem é: não chore dentro deste lugar, porque vocês quebram as forças dos Exus. E eu chorei. Chorei muito dentro daquele lugar. Chorei com um grito de socorro, de desespero. Um grito de alguém que já estava cansada de tanta dor e sofrimento, de tanta humilhação. E eu comecei a chorar dentro daquele lugar. E fui embora para minha casa, com aquilo martelando em meu coração e na minha mente. E um certo dia, eu procurei dentro da minha casa uma Bíblia para ler. Achei a Bíblia Ave Maria. E eu tentava, mas não conseguia entender nada que estava ali. Nada. Eu lia, mas não conseguia entender. Eu lembro que a passagem que eu li naquele dia foi onde 3 jovens foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Essa foi a passagem. Mas eu não entendia nada do que aquela passagem queria me dizer. Larguei aquela Bíblia de lado, fui para o quintal de casa, que já estava escuro, era a noite, sozinha, olhando para o céu e vendo que o céu estava bem estrelado. E tinha uma estrela que se destacava com todo brilho e vigor. E eu olhando para aquela estrela como se estivesse face a face com Deus, eu disse: Deus, mas no grito, diz que tem um Deus dos crentes. Meu Deus. Eu não sei se o Senhor existe. Glória a Deus. Mas se o Senhor existe, muda a minha história. É Deus. Aleluia. Muda a minha vida. Glória a Deus. Deixa eu te falar, todo trato que você fizer com Deus, Ele vai cumprir. Então cumpra o seu. Aleluia. Cumpra. Rei da Eu glória. disse a Ele: Deus, o Senhor me tirar da casa da minha mãe, me dá suporte para sair daqui, porque enquanto eu estiver aqui, eu não vou conseguir sair daquele lugar. E se o Senhor me dá um esposo que me ame e que eu possa amá-lo, que me respeite e que eu venha respeitar, me dê verdadeiramente uma família, porque o meu maior sonho era ter uma família. É Deus. Eu vou te servir por toda a minha vida. Aleluia. Eu creio que lá no céu, naquele momento, o Senhor pegou um carimbo e carimbou. Aleluia, E Jesus. Ele assinou embaixo. Glória a Deus. Uma mulher que nunca teve autoridade. Aleluia. E que nunca teve tanta intimidade com Deus. Mas assim, Ele ouviu o meu grito de socorro. Aleluia, Deus. Assim como Ele ouviu o grito de socorro dessa mulher. Passa-se uma semana, eu me deparo com a joia rara. Eu me deparo com meu esposo. E aqui, né, fica um pouco complicado, né, meu amor? E eu deparei com ele, não foi um príncipe encantado, montado num cavalo branco.
Eu disse para Deus que eu queria um esposo que tivesse passado por tudo que eu já passei, para não termos julgos desiguais. Para depois um não esfregar na cara do outro, não, você é isso, é aquilo, não. E Deus me concedeu conforme o que eu pedi. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estava um dia no bar do meu pai. Meu pai tinha um bar e servindo bebidas alcoólicas aparece meu príncipe encantado. E naquele momento eu olhei para ele e meu coração bateu forte. Amei ele logo de primeiro. Foi paixão, amor. E aí nós começamos a conversar. Eu vou falar um segredo aqui, não conta para ninguém não. Conversa vai, conversa vem. Aí eu falei assim, nossa, esse cara é interessante, gostei dele. E eu esperando o homem me chamar para sair, gente. E nada. Naquela época mundana, né? Aí olha a cantada. Eu cheguei para ele e falei assim, e aí, vamos sair para tomar cervejinha? O homem ficou branco igual um papel. Foi embora, correndo. Falei, hein? Será que não gosta? Ele foi embora. Passa-se 20 minutos, ele pega o telefone, liga para mim, ó, eu aceito, viu, o convite. E aí a gente começou a sair, gostar um do outro, fomos morar juntos. Só que eu esqueci da oração que eu tinha feito a Deus. Mas Deus não esquece. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu falo com você, todo voto, toda promessa que você fizer a Deus, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Mas não se esqueça também de fazer a sua parte. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, E Jesus. aí, começamos a nos relacionar, morar junto. Só que ele veio, um homem alcoólatra. Meu esposo levantava 5 horas da manhã, ia no boteco, ele, o pai e o irmão. Pensa, esses 3 moravam comigo. Os 3 iam de madrugada para o boteco, bebia, enchia a cara e depois ia trabalhar. E à tarde voltava para casa. E eu comecei indo para o serviço com ele. E ajudar ele a trabalhar. Ele tinha um ferro velho. E a gente trabalhava arduamente nesse ferro velho. Só que um dia, a coisa arrochou. O príncipe encantado começou a mostrar suas asinhas. Um certo dia, estava eu lá terminando de encher uma caçamba de PET, aquelas garrafas PET, e eu tinha enchido aquela caçamba, cansada, sentei numa escada da casa. A casa era junto do ferro velho. De repente eu vejo uma Fiorino parando, que era o automóvel que eu trabalhava, com outra mulher dentro. E aquele homem chegou todo desengonçado, bêbado, que não estava aguentando nem ficar em pé. E de repente parou de frente para mim, me deu um grito e falou assim, o negócio é o seguinte, eu gosto de você e gosto dela também. E nós vamos morar os 3 juntos. Eu falei, misericórdia, o que é isso? O que eu arrumei? E a doida da mulher queria, a outra mulher queria. Eu falei, meu Deus, olha onde que Deus vai me colocar. E eu fiquei ali sem saber o que fazia. Eu falei assim, sabe, Dina, vou embora. Peguei tudo que eu tinha, fui embora. Fui para uma casa de aluguel que nós tínhamos acabado de sair. Fui para esse lugar, fiquei 3 dias. Foi o dia que eu mais tive comunhão com Deus. Foi o dia que eu mais conversei com o Senhor. Foi o dia que eu mais fiquei em particular com Ele. E falando, Deus, o Senhor não falou, o Senhor não me prometeu. Só que aí, naquele instante, eu lembrei da oração que eu fiz. Falei, Deus, se o Senhor realmente está nesse negócio, o Senhor vai trazer esse homem de volta. Mas eu quero ele lapidado. Eu quero ele transformado.
Passou 3 dias, ele começou a vir atrás de mim, um buquê de flores, bombons, pedido de perdão, nunca mais eu vou fazer isso. E voltamos. Mas eu lembrei. E eu falei para ele, olha, eu só volto com você com uma condição. Qualquer coisa. Eu falei, qualquer coisa? Ele disse, qualquer coisa. Eu só volto com você se você aceitar ir comigo para a igreja evangélica. Aleluia! Glória a Deus. Fechado. Então tá bom. Voltei com ele. Mas as coisas não é assim só. Não é tão fácil. Voltei com meu esposo. E comecei a ir para a igreja no instante, nos primeiros momentos, ele foi comigo, fui numa igreja. Ao entrar e pisar os pés da igreja, eu comecei um frio totalmente estranho. Era um frio tão grande que meus queixos batiam, os dentes batiam e as pernas, elas não conseguiam ficar em pé. E na hora que o pastor, ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, você, irmã, vem cá, faz favor. Parece que ele foi lá do meu lado e me puxou. E eu falei, cadê as forças da perna para ir? Eu não tinha mais forças nas pernas. Trêmula, eu fui até o pastor e não vi mais nada. Quando eu vi, meu esposo estava do outro lado, fingindo que nem me conhecia. Aí, pedi licença, né? Naquele instante, saí, fui no banheiro, o cabelo estava nessa altura. Falei, gente, o que aconteceu? E aí todo mundo me banando e água. Senta aqui. Falei, o que foi? Para mim eu tinha desmaiado. Tinha achado que eu tinha desmaiado até eu chegar perto de mim e falar, o que foi que aconteceu? Ele falou assim, moça, você ficou com voz de homem. 4 homens para te segurar. Eu nem te conheço, sai de perto de mim. E essa era a minha situação. Todas as vezes que eu ia no culto, eu ficava possessa. Eu entrava na igreja, ficava possessa. Aí um dia eu falei com Deus, Deus, eu não suporto mais. Eu não quero isso mais. Eu quero ser liberta. Aleluia a Deus. E um dia eu vi uma mulher que foi cheia de Deus dentro do culto. E ela falando em mistério. Aquilo para mim era diferente, mas eu sabia que não era coisa ruim, era uma coisa boa que estava sobre ela. E aquele desejo também sentiu que aquela mulher sentia, eu tinha em mim. Meu coração ardia para sentir o que aquela mulher sentia. E eu falei com Deus, eu não quero mais isso. Senhor, faça alguma coisa. E Ele fez. Glória a Deus. Eu lembro que no bairro Renascença tinha uma casa de oração regida por pastora Nelinha e uma irmã que era da igreja comunidade, uma obreira chamada Ila. E essa obreira, com essa casa de oração, eles faziam um ciclo de oração e quando começou aquela oração, eu comecei a ir, sempre ir nessa oração, era nas quintas-feiras, 3 horas da tarde. Quando eu comecei a participar da oração, tudo novamente. Mas só que naquele dia foi diferente. Quando eu levantei, quando eu voltei em mim, que eu recobrei os meus juízos e que eu estava diante daquelas mulheres, a pastora Nelinha foi tomada pelo Espírito de Deus e eu louvo a Deus pela vida dela, que ela foi ousada e cheia de coragem. E ela com o dedo apontado para mim, ela disse, você está aqui buscando mudança do seu marido. Você está aqui buscando a libertação do seu marido. Mas quem tem que ser liberto é você. Quem tem que ser mudado é você. Deus. E ela começou a falar, você quer mudança? Vem para a igreja, mas vai para o bar beber mais seu marido? Você vem para a igreja e depois vai para o bar para jogar sinuca com teu marido? Você vem para a igreja, mas dentro da sua casa é um âmbito de prostituição e de escarnecimento ao nome do Senhor. Como posso eu mudar a sua vida? Eu abaixei a cabeça e vi
e senti Deus falar comigo pela primeira vez. Eita glória. Porque Deus não fala só quando Ele fala coisas boas. É Deus. O verdadeiro Deus é aquele que ama seu filho e açoita e exorta o teu filho. Aleluia. E o verdadeiro filho é aquele que ouve e obedece à voz do seu pai. É Deus. Naquele dia, eu voltei para casa, decidida a fazer uma varredura na minha vida, a mudar a trajetória da minha vida. E eu comecei então a olhar o que estava errado. Eu falei, agora em diante, eu não vou mais para boteco, não vou mais em barzinho. E outra, de agora em diante, quem quiser ser minha amiga aqui em casa não vai ter mais bebida, aqui não vai ter música indecente, não vai ter mais nada disso. Minha casa vai ser casa de oração. Aleluia. E eu sabia que aquela atitude, que aquela decisão minha ia mudar muita coisa, ia revelar muita coisa para mim. Eu disse para o meu esposo, olha, se você quiser servir a Deus bem, se você não quiser, eu vou servir ao Senhor. É Deus. E a partir de hoje, a minha casa, a casa de oração, eu não aceito bebida dentro da minha casa. Não aceito. E aí eu comecei a fazer mudanças, a tirar discos, CDs que eu tinha, mudar minha veste. Eu gostava muito, não de vestir curto, mas justo. Eu gostava de vestir umas roupas bem coladinhas. Se desse um espirro, estourava tudo. Mas eu achava que eu estava abalando. E aí, Deus foi mudando o quadro da minha história. Mas por decisão. Porque não adianta Deus te prometer que vai te dar, que vai mudar, que vai transformar, se nós não tivermos uma atitude. Essa mulher, para ter a sua filha liberta, ela teve uma atitude de fé. E o que realmente eu decidi foi ter uma atitude de mudança, de transformação na minha vida. Eu decidi que eu queria Jesus. Aleluia. E que eu não iria largá-lo. E eu brincava, eu falava assim, Senhor, o Senhor achou um chiclete para colar no Senhor. Eu não te largo. Meu Deus. Falava desse jeito, eu brincava, falava, o Senhor agora achou um chiclete, eu não te largo. E aí comecei a tirar muitas coisas da minha vida. E um dia eu lembro que eu estava assistindo a televisão e assistindo um culto. E o pastor pregando e ele falou assim, olha, você quer que seu marido seja liberto do alcoolismo, que você seja liberto do alcoolismo, mas você fica fazendo coleção de garrafas em sua estante, dentro da sua geladeira, garrafas de bebida. E aí eu falei assim, o senhor está falando é comigo. Quando eu falei assim, ele, e é com você mesmo que eu estou falando. Meu Deus do céu. Aleluia. Eu fui na minha estante que eu tinha coleção de garrafas. Aí eu fui na estante, tirei que é tanto de coisa ridícula, que agora passou a ser ridícula para mim, que era lindo, mas agora era ridículo. E eu comecei a quebrar tudo. E comecei a quebrar tudo aquilo que para mim era ótimo, mas para Deus era horrível. É Deus. E comecei a fazer uma aliança de conserto com Deus. Glória a Deus. Bom, só que quando você decide verdadeiramente a servir a Deus, se prepare. Deus vai caminhar contigo. Deus vai andar contigo. Mas se prepare também, porque o adversário ele vai se levantar. E não vai se levantar pouco. Meu esposo, que até então não tinha falado nada sobre eu estar indo à igreja, mas notando a minha mudança, ele começou a querer me podar em a igreja. E o que ele ficava indignado, ele dizia assim, olha, por que essa igreja tem que terminar culto 10 horas? Você fica chegando tarde aqui em casa, o que você está fazendo na igreja? Que nada, moça, você está aí ficando com o pastor, moça. Que nada, você está dando uns beijinhos naquele homem lá, eu vou quebrar você e vou quebrar ele. E aí ele começou a me perseguir. Me perseguir para que eu não fosse à igreja. Se você for na igreja, eu te mato. Eu falava, pode matar. E eu ia. O que eu fazia? Deixava a casa brinca armadinha. Corria, fazia a comida dele, deixava tudo certinho. Até suco. Fazia a comida, o suquinho, tudo que ele gostava. A garrafinha de café, deixava tudo no jeito. Para não dar brecha.
para não ter o que falar. É, Deus. Roupa, tirava a roupa, eu que sempre escolhia a roupa, então eu ia lá, escolhia a roupa, deixava em cima da cama e ia para o culto. Mesmo debaixo de ameaças. Lembro que um dia, eu indo para o culto, ele falou assim, você vai para o culto hoje? Eu falei, vou. Você vai para o culto? Vou. Ele pegou, me colocou contra a parede, pegou uma faca e passou do meu lado. Gente, essa faca saiu até fogo. Se você realmente for para a igreja, eu te mato. Eu engoli seco e falei, eu vou para a igreja. Eu vou. E quando eu voltar, se você quiser, você me mata. É, Deus, desse jeito. Aleluia. O lugar que eu escolhia para ficar dentro do culto era a última cadeira que tinha no fundo, para que ninguém visse as minhas lágrimas caírem. E enquanto eu estava no culto, o louvor, a palavra, cada oportunidade falava ao meu coração. Aleluia, Jesus. Tudo aquilo ali, aquela atmosfera que era direcionada para mim. Eu chorava no culto inteiro. Aleluia, Jesus. No canto, e eu falava, Deus, o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida. Este homem que me deu foi o Senhor. E eu orava pelo meu esposo, insistentemente, pedindo a Deus transformação daquela vida. É, Deus. Aqui nesse livro está falando de um sentimento de uma mãe. Mas eu estava diante de Deus como uma esposa que estava crendo em uma promessa, porque Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. Eu lembro que um dia nós estávamos com a campanha que o pastor tinha levantado na igreja, a campanha de Daniel, 21 dias de oração. Aleluia, Jesus. Glória a Eu Deus. já estava gestante.